Oi, gente, tudo bem? Uma pergunta para você. Interpretar as epístolas é algo simples ou é algo complexo? Muita gente acha que é algo simples e interpreta a escritura sem nenhum problema, aplicando a vida da igreja ou a sua própria vida da maneira que entendeu. Faz a sua interpretação, a chamada hermenêutica do senso comum, e aplica essa interpretação pessoal, né, à vida das outras pessoas, quando se trata de um líder, ou a sua própria vida, quando se trata de um cristão individual que está ali fazendo um estudo, né, ou lendo a escritura para sua edificação. Porém, é preciso que a gente leve em consideração algumas questões interessantes em relação à hermenêutica das epístolas. A primeira coisa que a gente não pode esquecer jamais, e não só em relação à hermenêutica, mas em relação a todos os textos bíblicos e assim também a qualquer outra espécie de texto que nós lemos quando vamos interpretar esse texto. Qualquer livro que você pegar para ler, seja da área de engenharia, da área do direito, seja um romance ou mesmo a própria Bíblia, você precisa levar em consideração um aspecto importante, que é a data em que aquele texto foi escrito e, consequentemente, para quem ele foi escrito, né? Para quem aquele texto se volta, para quem ele comunica, para qual tipo de pessoa, qual a situação que ela está vivendo. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando nós vamos interpretar qualquer espécie de texto. No caso das epístolas, nós precisamos ter em mente alguns aspectos muito importantes quando vamos ler e interpretar o ensinamento, a orientação das epístolas dadas ali aos irmãos, né, originalmente receptores daquele texto. Por que que isso é tão importante? Porque as epístolas são, via de regra, práticas. O que elas trazem é direcionamento prático para a vida. E, em alguns momentos, né, um ensino doutrinário, mas seguido da aplicação prática daquele ensino. Quando nós lemos as epístolas, precisamos ter em mente isso. Elas são orientações, ensinamentos, repreensões, né, que são dados a igrejas locais ou a indivíduos que viviam em situações específicas, que estavam vivendo dentro de uma realidade específica. E nós precisamos levar em conta essa realidade, essa experiência, tudo aquilo que aquela pessoa estava vivendo, ou que aquela igreja estava vivendo, para que possamos também entender o que o autor quis dizer. E também o que o público leitor entendeu daquilo que foi dito. Portanto, é claro e é ponto pacífico que o texto não pode significar de maneira alguma para nós, para qualquer leitor contemporâneo, o que não significou para o autor nem para os seus leitores. Não pode, não tem como. O texto, para ter um significado na minha vida, é preciso que ele tenha o mesmo significado, ou que eu tire dele o mesmo significado que ele teve para o autor e para o seu público original. Se eu não levar em consideração isso, posso estar deturpando o texto, mudando o sentido dele e aplicando de maneira completamente equivocada, talvez até mesmo herética, né? Se não é equivocada, se não é uma maneira que vai assim me trazer pelo menos apenas, né, prejuízo, vai impedir que eu desfrute de algum aspecto da graça e tal, por causa de uma má interpretação, mas não vai me afetar no que pertine à obra da redenção, no que pertine à obra da salvação na minha vida, tudo bem, menos mal, vamos dizer assim. Eu vou, por uma ignorância, eu vou deixar de desfrutar algum aspecto da graça, né, por conta de uma má interpretação. Durante muito tempo, isso foi uma realidade na minha vida em relação a algumas questões
que diziam respeito a usos, costumes, né, que naquele período da minha vida era interpretado à luz do senso comum, e que posteriormente, advindo o conhecimento, eu passei a entender esse texto ou esses textos da maneira correta e fui liberto, digamos assim, daqueles grilhões que me impunham tradições e pesos que em nada afetam a obra de redenção na vida de cada pessoa alcançada pelo Evangelho de Jesus. E sempre que nós compartilhamos de circunstâncias que são comparáveis a daqueles destinatários das cartas, aí nós precisamos sim ter em mente que a palavra de Deus para nós é a mesma que foi para eles. Então, às vezes, nós podemos também estar vivenciando a mesma situação, ou pelo menos situações comparáveis com a dos destinatários originais daqueles textos. E desta forma, sim, o que o Senhor disse para eles é o que Ele está dizendo para nós, né? É a mesma palavra de Deus, é o mesmo direcionamento. No que diz respeito hoje, por exemplo, aos irmãos que vivem situações de perseguição à semelhança da igreja primitiva. Aquilo que a palavra de Deus diz sobre a reação da igreja, o que se esperava da igreja em situações de perseguição, é exatamente o que Deus espera desses irmãos hoje, na condição que eles se encontram debaixo da perseguição. Nessas situações, né, de vivências, de circunstâncias comparáveis, ou talvez até mesmo idênticas, mas na maior parte das vezes comparáveis à situação dos crentes daquela época, dos leitores, né, dos destinatários originais do texto, são, para mim e para você, a mesma palavra de Deus. Estamos vivendo a circunstância idêntica ou comparável, o que Deus disse para eles é o que Ele está dizendo para nós e é como nós temos que agir. Porém, há alguns problemas no que diz respeito às peculiaridades não comparáveis, porque há circunstâncias no texto bíblico que não são comparáveis com a nossa realidade hoje, no século 21. São completamente diferentes, né? E que não dá para comparar e não dá para trazer para o nosso contexto do jeitinho que foi escrito. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 6, lá no versículo 12, ele vai se referir a um grupo de pessoas, talvez judeus cristãos ou apenas judeus, que queriam forçar os cristãos gentios a se circuncidarem para então, né, poderem pertencer ou ser considerados igreja de Jesus. A tradição judaica estava sendo imposta aos crentes gentios lá na Galácia, mesmo que anos antes, no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, não houvesse tido essa imposição. Haviam grupos judaizantes no seio da igreja que impunham ou tentavam impor aos crentes a prática da circuncisão. Hoje, dificilmente nós vamos vivenciar uma experiência dessa. Aliás, é praticamente impossível esse tipo de realidade entre nós hoje, né? Judeus, cristãos, querendo forçar judeus gentios a fazerem a circuncisão. Hoje essa realidade não é comparável à nossa realidade. Aquilo que os irmãos da Galácia estavam vivendo, e alguns deles estavam cedendo, realizando a circuncisão para poder agradar aquele grupo judaizante, né, poder ficar bem com eles, Paulo repreende essas pessoas e diz: olha, vocês estão querendo agradar as pessoas, querendo agradar os homens, cumprindo rituais religiosos, isso está errado. Vocês não devem fazer isso, vocês estão decaindo da graça, vocês estão voltando aos rudimentos, aos costumes antigos e deixando e abandonando, desprezando a graça de Deus na vida de vocês. Então, isso não é comparável com a realidade que nós vivemos hoje. Mas o que então esse texto pode ser útil para nós? É útil no sentido de que, embora a situação, a circunstância não seja comparável e, portanto, não haja uma aplicação direta do texto, há ali um princípio
que nós sempre iremos encontrar, e sempre haverá princípios no texto que nós encontraremos para o nosso contexto, né? Por exemplo, nesse caso de Gálatas 6,12, um princípio que se pode extrair dali é que realizar rituais religiosos, atribuindo a eles poder redentor só para agradar um grupo que acredita que é assim, é um erro, é um pecado, é negar a graça, né? É negar a obra de Deus. Quando alguém entende que, por exemplo, o tipo de roupa que ela usa é o que determina, ou é um fator determinante da salvação, quer dizer, não tem uma relação comparável com a circuncisão, mas tem um princípio, que é o mesmo princípio de Gálatas 6,12, de agradar a homens ao invés de seguir o padrão da palavra de Deus, da graça de Deus. E agradar ao homem de maneira muito ruim, que é impondo, né, ou condicionando a salvação a determinadas práticas tradicionais. Tem nada de errado com as tradições, elas são boas. Quando as pessoas aceitam essas tradições, elas são boas para elas. As tradições são boas para todos nós. Nós temos tradições familiares, tradições culturais, nós temos tradições religiosas. Todas as denominações e as confissões de fé têm suas tradições, seus rituais. Não tem nada de errado na tradição. O problema é quando se impõe à tradição a qualidade de salvação, o efeito e o poder regenerador ou redentor, melhor dizendo, daquela tradição. Se não cumprir a tradição, não é salvo. Esse é um grande problema e era a condição que os irmãos da Galácia, por exemplo, estavam vivendo. Outra situação que nós vamos encontrar quando lidarmos com o texto das epístolas e trouxermos para o nosso dia a dia é o da relatividade cultural. É um outro problema. Como assim, pastor, a relatividade cultural? Dentro do próprio Novo Testamento, nós encontramos situações que são específicas de determinada cultura. A gente vê, por exemplo, em Coríntios 11, lá dos versículos 1 ao 16, que Paulo recomenda às irmãs que usassem véu, né? Ele dá ali um direcionamento pastoral para que as irmãs em Corinto usassem véu. No entanto, isso não é pedido a nenhuma outra igreja. Paulo não pede isso a nenhuma outra igreja, porque era uma condição natural, cultural em Corinto. As prostitutas que serviam no templo dedicado a Afrodite tinham a cabeça rapada. Então, quando elas se convertiam, elas eram vistas com maus olhos por muitas pessoas. Então, Paulo determina que as mulheres em Corinto devessem usar o véu, porque assim não haveria essa discriminação e esse olhar, né, tão ruim, tão negativo em relação àquelas mulheres que houveram sido, né, que foram prostitutas cultuais e que agora estavam servindo ao Senhor Jesus. Mas isso só é pedido à igreja de Corinto, ou seja, uma relatividade cultural. Quando nós lemos 1 Timóteo 2, nos versículos 11 e 12, e levamos em conta que Timóteo está pastoreando a igreja de Éfeso, Paulo diz para a igreja de Éfeso, diz para Timóteo que na igreja de Éfeso as mulheres não podiam ensinar na igreja, deveriam ouvir quietas. Muitas pessoas aplicam esse direcionamento de Paulo para Timóteo doutrinariamente hoje, impondo isso às mulheres da sua igreja, que não falem e que não ensinem. Às mulheres é restrito o ministério, né? Então há uma questão cultural aí em relação ao ministério feminino na igreja. Paulo impede que isso aconteça na igreja de Éfeso sob o pastoreio de Timóteo. Alguma circunstância cultural levou Paulo a tomar essa decisão. Por que podemos ter certeza de que era uma circunstância cultural? Porque, irmãos, quando nós lemos, por exemplo, Romanos 16, 3, Paulo cita Priscila como uma colaboradora dele no ministério. Então, ora, em Éfeso não pode. A mulher não pode nem falar, muito menos não pode nem ensinar, muito menos falar.
Mas em Roma, Priscila é uma colaboradora de Paulo. É interessante observar isso. Ela e o seu marido Áquila são colaboradores. E também em Romanos 16, no versículo 7, Paulo fala de Andrônico e Júnia, que algumas versões traduzem por Júnias, que seria um nome masculino desconhecido. Na verdade, o nome ali é Júnia, conforme, por exemplo, a versão revista e corrigida traz. E Júnia é um nome feminino. E Paulo fala que essa irmã de Roma é notável entre os apóstolos. Ela e Andrônico, seus parentes, inclusive, e ele diz que são notáveis entre os apóstolos. Ele inclui o nome de uma mulher na tarefa apostólica, no trabalho apostólico, não no apostolado de Cristo, mas no sentido de plantação de igreja, de início de trabalho. E ele fala, eles eram o Senhor antes de mim. Ele inclui essa mulher no texto como sendo notável entre os apóstolos. Você vai encontrar linhas, tendências, pessoas que dizem, aqui mesmo em Romanos, Paulo fala de uma diaconisa, que aí alguns textos vão traduzir por serva, como sendo apenas uma serva de Deus e não alguém que exercesse um ministério de diaconia, por aí afora. Nós vamos encontrar pessoas que defendam essas linhas, que defendam essas posições, mas em função do relativismo cultural. Porém, queridos, é preciso levar em consideração isso. Quando se pega detalhes, aspectos de uma cultura e se tenta transportar para a sua época, você está se colocando numa condição difícil. Veja que mesmo na mesma época havia culturas diferentes. Paulo recomenda algo a uma igreja e não a outra. Paulo exalta a mulher num contexto e no outro ele proíbe que ela exerça um ministério dentro da igreja. Quer dizer, em cada um desses contextos culturais havia uma razão para Paulo ter escrito o que ele escreveu. E mesmo hoje, nos nossos dias, a relatividade cultural permanece a mesma. A cultura dentro do nosso país não é a mesma. A cultura do Rio de Janeiro é uma, a cultura do Rio Grande do Sul é outra, a cultura lá do Piauí, do Ceará é outra, do Mato Grosso é outra, até no que pertine a hábitos de alimentação, de trajes e uma série de outras coisas. Então, considerar na análise das epístolas essa questão, se há ou não uma relatividade cultural. Se esse texto, se essa doutrina, esse princípio é ensinado em outros textos da Escritura, para que então possa ser corroborada ou não uma doutrina. Tá bom, gente? Em síntese, sobre a análise das epístolas, é isso que eu quero deixar para vocês, haja visto o tempo que temos. Que Deus os abençoe, que vocês sejam muito bem-sucedidos nos seus estudos, continuem as pesquisas, continuem o seu trabalho, e eu sei que vocês vão se aprofundar no conhecimento de Deus e na capacidade interpretativa da sua palavra. Um forte abraço e fiquem na graça e na paz de nosso Senhor Jesus.